O vídeo ficou, galera. O vídeo corta. Se cortar, me desculpe. Vou tentar ser ligeiro. Então, continuando, é limpar a máquina dentro e fora com um pincelzinho para evitar de ela ficar dando choque e evitar de ficar dando sopro magnético também na solda, que atrapalha. Já nós vamos dizer o que é sopro magnético bem direitinho. Limpar aqui o porta-eletrodo, ó, dentro e fora. Se possível, pega uma limazinha daquelas fininhas, passa dentro, ou uma lixinha, para ajudar a abrir mais fácil o ar, que o eletrodo ficar com bastante e bem em contato. Solda é limpeza, galera, é contato. Até as chapas que vocês vão soldar, você tem que esmerilhar ela e limpar, porque tem que limpar. Solda é limpeza, para ficar uma solda boa. Aí você limpa aqui, ó, com a porta-eletrodo aqui dentro também, ó. Tá vendo? Limpa. Procura usar os cores de cobre, né? Tanto o porta-eletrodo como as garras de cobre, o contato. Então pronto, limpamos a máquina, né? Primeira dica. E limpemos o cabo aqui, ó. Passa um paninho aqui nos cabos, ó. Deixar de ser cebola, galera, para fazer uma solda boa. Tudo isso influi. É besteira, é não. Não é besteira, não. Perda um tempinho e limpe. Pronto. Terceiro, ó, como a minha máquina até limpa, ó, que eu limpei ela. Terceira dica. Primeiro, limpar a máquina. Segunda, limpar a garra e o porta-eletrodo. Terceiro, o ambiente que você está trabalhando, galera. Limpe ele, varra, limpe. Tente fazer a máquina ficar num lugar limpo, para não consumir poeira dentro dela, para não ficar dando choque e nem sopro magnético e não atrapalhar a sua solda. Terceiro, você vai cortar o material e esmerilhar, limpar com a lixadeira. Tente fazer isso longe da máquina, porque também vai jogar sujeira para dentro da máquina, para o porta-eletrodo e para o eletrodo, vai contaminar. O eletrodo, aqueles pó se gruda nele, então atrapalha na hora da soldagem. Ó, só dica top, hein? Então, limpar, esmerilhar longe, cortar longe, fazer a limpeza da peça. Outra dica, o eletrodo ele tem que estar dentro de uma caixinha de plástico fechada, seca e isolada. E quando você for usar, pelo menos meia hora antes, você coloca dentro de uma estufa. Outra dica. Qual é a outra dica também? Uma dica que atrapalha muito, que às vezes dá sopro magnético. Você não está soldando aí legal, às vezes você sabe de amperagem, sabe derreter o eletrodo, puxar um cordão, mas está ficando... Às vezes é o sopro magnético. O que o sopro magnético ocasiona? Ele, galera, dá às vezes mal fundição do metal e às vezes ele atrapalha no arco elétrico e também ele deixa inclusão de escória na sua solda. E o que é o sopro magnético, mobiles? Como eu resolvo, algumas máquinas têm a capacidade de eliminar ele, você invertendo a garra, botando a garra no positivo e o porta-eletrodo no negativo. Algumas máquinas podem fazer isso, como as de corrente contínua. Já as transformadoras aqui, não dá para fazer isso. Mas o que acontece às vezes? Às vezes o sopro magnético acontece porque você está soldando assim, ó. Ó. Os cabos tudo enrolado aqui, galera, ó. Limpe, galera, ó. Limpe aqui, ó. Bote os cabos aqui, ó. Na hora de soldar, deixe bem belezinho. Faça uma volta. Isso vai ajudar a eliminar o sopro magnético. Vai manter a estabilidade do arco e a corrente vão ficar dando menos oscilação. Então isso vai fazer você derreter o eletrodo mais beleza e a sua solda ficar mais garantida, certo? Sopro magnético. Outra coisa, estou passando até para nível técnico aqui. Quando você for soldar, nunca solde também ficando dentro. Tipo, eu botei o garra aqui na peça, eu entrei dentro da peça e rim por aqui. Nunca faça isso. Principalmente em máquinas acima de 450 amperes industrial. Por quê? Porque às vezes pode passar uma tensão muito alta e você está no meio, entre as duas pontes. Você pode levar um curto-circuito, um choque. Toda vez que você for soldar, a peça é aqui, você quer soldar, bote a garra por do lado de lá, rodeando e encaixe para lá e você fica aqui. Os dois cabos estão do seu lado. Ou para a direita, ou os dois cabos ficam do seu lado para a esquerda. Nunca fique no meio, ó, fazendo a ponte aqui, que às vezes é perigoso o risco de choque, certo? Também para máquinas acima de 450 amperes. E tensão de 220 volts. Aonde é 110 e mais baixo aí não tem tanto perigo não, mas é uma coisa que coisa. Então, soldar nada de enrolar cabo, deixar bagunçado, porque atrapalha, dá sopro magnético. O que dá sopro magnético? Sujeira também, do pó de disco. Você serrou e tá consumido no eletrodo, grudado nele, a crosta, ou entrou para dentro da máquina. Aí você vai ter que limpar a máquina, se você esmerilhou e sujou.
ou você vai ter que deixar o eletrodo dentro de uma estufa sempre, para não contaminar. Agora eu vou dar dicas técnicas, galera. Quando você for soldar, a amperagem ela não pode ser muito baixa, porque não dá fundição e dá inclusão de escória e pinga-pinga cocô de pombo, se for baixa demais. E se for alta demais também, com o eletrodo muito levantado da peça, também dá cocô de pombo, inclusão de escória e não solda, não funde. O certo é você sempre chegar na amperagem ideal, testando antes. E quando você for soldar, né, sempre você até pode encostar o eletrodo na peça, ó. Aqui, ó. Para quem tem muita habilidade e não, jamais pode ficar assim, senão a solda vai ficar caindo para fora e não vai ter fundição. Então, se você não tem habilidade, deixa encostadinho ali na poça de fusão. A peça é a mesma poça de fusão. Já tem uns que tem a habilidade que mantém aqui, ó, bem pertinho assim, ó. É porque eu me tremo um pouco, mas tem gente que tem a habilidade que deixa assim, ó. Aqui, ó. Bem mesmo, chega milésimo. Não encosta na peça, fica milésimo para encostar. Tem gente que tem essa habilidade. Pronto, esse daí é onde faz a poça de fusão mesmo. Mas você que está iniciando, encoste. Eu já vi muita gente que não sabe soldar, que não está entendendo, porque está deixando o eletrodo alto, ou muito deitado, ou assim para trás demais. O eletrodo ou ele fica aqui, 90 graus aqui, ou aqui, 30. Certo? E encostado na peça, na pocinha de fusão, e com a amperagem média. Outra dica, galera. Às vezes você está soldando um ferro aí e não sabe o que está acontecendo, tá trincando a solda, quebrou a solda, e você não sabe por que é. Vou dar uma dica. Eletrodo, galera. Então, por isso que eu disse para vocês ter estudos assim, buscar estudar, ler, para vocês também saber. Por exemplo, se você vai soldar uma peça simples aí, serralheria, portão, que é pouca torção, tem a quantidade de PSI e tração que o metal suporta. Ferro doce. Você usa 6013, rutílico. Você quer fazer uma solda numa foice, uma coisa aí mais... Aí você vai usar uma cor mais dura, rígida, você vai usar qual? Um de baixo hidrogênio. Então, tudo isso você tem que saber. Você não sabe nem o que é baixo hidrogênio. O que é o baixo hidrogênio? O baixo hidrogênio, galera, eu vou explicar para vocês. Quando você fez uma solda que quebrou, trincou, apartou, é porque você soldou um metal de alta e usou um eletrodo de alta, né? De alto hidrogênio, alto fluxo, que for 6013. Para isso não acontecer, muitas das vezes você tem que buscar materiais. Então, nem sempre o que o mercado oferece tá certo, não. Você usar o que o mercado tem na sua região, tá certo, mas quando é uma coisa, eu digo assim, uma coisa mais profissional, mais industrial que você quer garantir, vá buscar saber com quem sabe e busque informação. Então, você quer fazer aquela solda e não quer que ela trinque, você usa eletrodos de baixo hidrogênios, justamente os básicos. Quais são os eletrodos de baixos hidrogênios? Começa a partir do 7018, galera. Inclusive tem a quantidade de pó de ferro adicional líquido que eles adicionam. Eles são um pouco mais duros e tem baixo hidrogênio. Então é um eletrodo que você vai soldar coisas grandes, duras, e a sua solda vai esfriar calmamente, lentamente e não vai trincar. Quando você não usa esse eletrodo, usa o 6013, a sua solda esfria mais rapidamente, bruscamente, a liga é mais mole e corre o risco da sua solda quebrar, trincar. Então você está em algum canto aí e vai chegar essa mensagem até você, mais uma dica: se você não sabe porque sua solda está trincando, é porque você tem que utilizar o eletrodo nesse processo que você está fazendo aí que está trincando, de baixo hidrogênio. A partir do 7018 tem 7018, tem 7048, tem 8024. Todos esses eletrodos são de classificação para fazer isso aí com o que você quer, certo? Aí quando você quer fazer uma solda onde você vai fazer sobrecabeça, na vertical descendente, ascendente, vai fazer na horizontal, na posição 2G, tudo solda que não é plana. Pronto. Aí, e um material mais melindroso, um material que você precisa dar torção, sapecar ali mesmo pressão, aí, galera, você já vai atrás do eletrodo 6010 Piper Filter ou 6010 normal celulose, que é justamente um eletrodo de alta penetração, com um cordão bem uniforme, que vai ajudar você a fazer soldas de juntas, soldas de tubulações, embarcações grandes, chapas grossas, navios.
E tudo isso você também vai ter que ter uma máquina boa, como eu repeti para vocês. Então a máquina, essa aqui é SAB minha, é boa, mas você vai comprar uma ESAB transformadora não, inversora, que solda 7018 e 6010. E de preferência, se for uma solda mais doideira, compra uma ESAB Origon 450 com inversor e retificador, tá certo? Então, galera, é isso. Outra coisa, bitola do eletrodo, galera. Dependendo do que você tá soldando, se ele for fino demais, a solda pode quebrar ou trincar. E se ele for grosso demais, a solda também pode ficar, quebrar ou trincar. Então, o eletrodo sempre certo para a parede certa. Como você vai saber isso? Buscando, ó, você vai soldar o quê? Uma chapa de meia polegada? Ah, eu acho que uma chapa de meia polegada, você já tem até mais ou menos uma base. Eu acho que uma chapa de meia polegada é um eletrodo de 4 milímetros. Na classificação 7018 ou 6010 no mínimo. Então pronto. Aí você busca aí a norma, você vai atrás para saber, porque tem as normas para explicar você que não sabe, tá certo? Porque o soldador, galera, muitas das vezes, ele não sabe, soldador ele só solda. Quem sabe mesmo é o inspetor, o instrutor, o engenheiro arquiteto. Nem arquiteto, porque ele é mais o engenheiro de soldagem, o inspetor de soldagem e o instrutor de soldagem. Ele é que vai dizer, ó, é uma chapa de meia, eu já sei qual é o eletrodo, qual é a posição, é assim, assim, assim. Vai lá e faz. E aí o soldador vai pegar o macete já mastigado desse cara, que é o teórico, e vai fazer. Então, às vezes você quer soldadorzinho que meia boca, fundo de quintal, já quer... Calma, não é assim. Se até os caras que são profissional, eles só faz o que é mandado e é o que a norma diz, por que que você, entendeu? Então você tem que respeitar também as normas, para não colocar a vida de ninguém em risco e fazer um trabalho legal aí, que dure, que não quebre, trabalho bonito. Então você vai começar a se profissionalizar na carreira, que exige bastante conhecimento, técnica, tempo, e ver essas apostilhas, esses macetinhos também que a gente posta no YouTube. Então, resumir aí o que eu pude, tem muita mais coisa, mas vou encerrar depois, falo mais umas coisas sobre isso aí, tá certo? Então vou encerrar aqui pegando o eletrodo, botando no porta-eletrodo, na posição aqui para 90 graus. E beleza.